Você conhece as estratégias que os políticos usam para te convencer de alguma ideia ou proposta? Antes de mais nada, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com amigos ou quem possa interessar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um aspecto específico de um livro que é esse aqui, ó, As 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, A Arte de Ter Razão. É um livro de um filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer. Então, nesse livro aqui, ele vai trazer 38 estratégias, várias estratégias para que nós possamos vencer o oponente numa disputa argumentativa, ganhar de tudo que é jeito. E aí tem estratégias de ataque, tem estratégias de fuga, enfim, é uma leitura rápida, vale a pena, recomendo, inclusive para que a gente possa pensar o diálogo, para que a gente possa entender o oposto disso aqui, que está proposto aqui, que eu entendo ser, em grande medida, o diálogo que a gente vem falando aqui no canal. Mas tem uma estratégia que é a que eu quero tratar neste vídeo, a estratégia 32, em que ele sugere o seguinte: quando você quer ganhar do seu oponente, quando você está debatendo e quer sair vitorioso ou vitoriosa, colhe um sentido ruim na ideia do outro, na alegação do outro. Então, qual que é o objetivo aqui? É a gente fazer com que aquela ideia, aquela proposta, aquilo que o outro está dizendo seja mal visto pelas pessoas, e assim seja associado com uma coisa negativa. Nesse livro aqui é interessante que nessa edição que eu tenho aqui, uma edição da Faro Editorial, tem algumas ilustrações junto com o livro, e a ilustração referente a essa estratégia é uma ilustração do presidente Jair Bolsonaro, ainda na época que ele não era presidente, e tratando especificamente daquela situação em que ele se envolveu em relação ao kit gay. Então havia uma proposta do Ministério da Educação, uma campanha para combater o preconceito e a discriminação aos homossexuais, e aí o deputado na época, Jair Bolsonaro, ele usou essa estratégia do Schopenhauer de colar um sentido ruim para fazer ali a sua agenda dessa proposta não ser aprovada. Então aqui tem uma caricatura dele, dizendo, num palanque, assim, num púlpito, discursando para as pessoas, dizendo o seguinte: ele, abre aspas, eles vão obrigar seu filho a achar normal ser gay. Então vejam que tem aqui uma conotação, uma tentativa de colar a um sentido ruim, para as pessoas que não pensam que ser gay é algo normal, para as pessoas que acham que isso está fora da normalidade, que isso não é algo a ser seguido ou a vivido, Seguido não, porque não é algo que se segue, que acham que isso não é algo a ser aceito, a ser abraçado pela sociedade como um todo, vão se identificar, evidentemente. Muito bem, e não é só o presidente Bolsonaro que faz isso, Outros políticos também fazem. Inclusive, é uma das estratégias muito utilizadas no nosso cotidiano hoje no país, para que acaba fomentando a tal da polarização social. Então, se estamos ouvindo alguém falar presencialmente ou estamos nas redes sociais e alguém diz ou apresenta uma ideia, uma proposta levemente mais coletivista, já automaticamente vai aparecer alguma ou algumas pessoas dizendo que essa pessoa aí isso é comunismo, essa ideia é comunista, essa pessoa é comunista, quer destruir a família e quer destruir a nossa liberdade. Já cola um sentido ruim. Da mesma forma, o oposto também é verdadeiro. Uma pessoa que apresenta alguma ideia ligeiramente mais liberal, já vem alguma ou algumas pessoas dizendo que essa pessoa é capitalista, está querendo explorar as pessoas para enriquecer. Já cola um sentido ruim também. Isso fomenta essa polarização, fomenta essa disputa, esse desentendimento que a gente tem vivido muito no nosso país. Acho que isso não é novidade
para ninguém, infelizmente. E isso também não está só no âmbito político, isso também está presente nas nossas relações cotidianas, pessoais. Por exemplo, eu lembro há um tempo atrás, quando meu querido primo, veio me contar e contar para os nossos amigos em comuns que ele ia mudar a sua dieta, né, que ia se tornar vegetariano, eu lembro de dizer mais ou menos algo assim para ele: não faz isso, cara, você vai virar uma pessoa chata, você vai querer, vai virar antissocial, você não vai querer mais estar com a gente, você vai querer obrigar a gente a parar de comer carne. Então veja quanto sentido ruim eu tentei colar ali naquele momento para convencê-lo a não se transformar, né, a não mudar a sua dieta, porque aquilo para mim não fazia sentido, era uma ideia com a qual eu não concordava naquela época. Hoje eu já penso diferente, mas vejam como essa é uma estratégia que está bastante presente, em especial naqueles momentos, naquelas situações em que algo que é apresentado não faz sentido para nós. E, portanto, a gente não quer viver aquilo e não quer que as pessoas que pensam como nós ou as pessoas que a gente goste também vivam. O problema disso, o problema dessa estratégia é que rapidamente a gente se deixa levar pelas nossas compreensões e quer convencer o outro de que nós estamos certos, sem abrir espaço para um questionamento do será mesmo que isso que eu estou pensando, isso que eu estou dizendo que vai acontecer? Então, por exemplo, lá no caso que o livro cita aqui do Bolsonaro, será mesmo que eles vão obrigar o seu filho a achar normal ser gay? Será que eles vão obrigar? Será que o meu primo, no meu caso, realmente ia virar uma pessoa chata, ia virar uma pessoa antissocial, ia me obrigar e obrigar os nossos amigos a pararem de comer carne? Eu, com o tempo que passou, pude perceber que não era o caso, isso não aconteceu. Então vejam como pode ser bastante perigoso essa estratégia para as nossas relações, porque acaba fomentando o desentendimento, a incompreensão, que vai levar, sem dúvida nenhuma, a atritos, conflitos que podem atrapalhar tanto as nossas relações pessoais mais próximas, como um familiar, quanto as nossas relações mais coletivas, né, que envolvem aquilo que é público, aquilo que impacta todos nós, como o caso aqui do político. Então, qual que seria a estratégia oposta? O que a gente poderia fazer pensando em termos de diálogo em relação a essa estratégia, para agir de uma maneira dialógica, tentando superar essa estratégia que aparentemente está tão presente no nosso cotidiano e que eu arrisco dizer todo mundo faz, ou pelo menos todo mundo já fez alguma vez na vida? Bom, a ideia é não colar uma estratégia, não colar um sentido ruim na fala do outro, na ideia do outro, na proposta do outro. Não colar imediatamente, não colar com a intenção de mostrar para os outros, de mostrar para o público em geral, para o auditório que nos ouve, né? Seja um auditório mais próximo, nossos amigos familiares, ou um auditório mais amplo como as redes sociais, enfim, que aquilo lá é necessariamente ruim, né? Que aquilo vai ser ruim para todo mundo, que aquilo vai ser ruim que aquilo não vai dar para salvar nada, que é algo assim que deve ser evitado, e não só evitado, as pessoas que defendem aquela ideia, que estão sugerindo, também devem ser evitadas, porque tal como as ideias que elas estão propondo, elas não são boas, essas pessoas não devem ser muito amigáveis, essas pessoas são perigosas, devem ser excluídas, devem ser deixadas de lado, né? Vai viver em outro lugar, bem longe de mim, enfim, aquelas frases que eu tenho certeza que você já deve ter escutado. E para que a gente possa então finalizar esse vídeo com um exercício prático, com uma proposta bem factível, eu quero deixar um desafio para você. Tente lembrar de alguma situação em que você usou essa estratégia aqui que o Schopenhauer coloca, de tentar colar um sentido ruim na ideia de alguém, ou se você não conseguir lembrar de algo que você personificou, que você protagonizou,
Coloca ali, tenta lembrar de alguma situação que você viu alguém fazendo isso. Alguma pessoa pública pode ser, tal como o próprio livro sugere. E me conta aqui nos comentários como que foi isso, como que foi essa situação, como que você viu isso acontecendo e como você acha, o que você acha que foram os resultados desse tipo de situação. Quais foram os resultados que essa estratégia, que essa forma de agir, que essa forma de falar com o outro trouxe para aquele momento. Fiquem bem e até a próxima!